Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, saudações a todos, todas. Professor Charles Beto aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui trocando uma ideia contigo. Essa é uma aula gravada, então a gente vai interagir ali pelo teleconferência aqui da Faculdade de Medicina, né? Bem como outros canais, como o YouTube. Então fiquem à vontade para perguntar por lá. Vai ser um prazer desenvolver um diálogo e comunicar com vocês. Essa é uma sequência de aula. Nós falamos há pouco da avaliação na dor lombar e agora vamos falar do processo de reabilitação dessa dor, pautando aí as nossas falas, obviamente, em evidências científicas, tá? Bem, eu trouxe aqui nesse slide essa metáfora, essa brincadeira aí com esse gráfico, né? Lembrando aí um eletrocardio, né? Para lembrar que a dor lombar é algo cíclico e ela é recursiva. Eu falava há pouco em outra aula que essa dor, muitas vezes crônica, ela vai, na verdade, ser uma dor crônica agudizante, ou seja, ela se estabelece no tempo, né? E, eventualmente, ela tem aqueles picos, aquelas crises agudas, as quais serão extremamente incapacitantes e limitantes. Falamos, ao abordar o tema da avaliação, que a dor lombar, estudos científicos mostraram que ela tem uma altíssima prevalência e incidência, bem como um altíssimo comprometimento na capacidade física desse sujeito. Então, entendendo essa dor como algo limitante, incapacitante, esse sujeito vai se privar das suas relações sociais, né, com as suas relações laborais, eventualmente, pode inclusive afastar esse sujeito da sua dinâmica de trabalho. Pois bem, só para lembrar, essa dor lombar ela é uma condição musculoesquelética muito comum, incapacitante, como eu já havia dito anteriormente, afeta milhões de pessoas e vai gerar custos socioeconômicos substanciais. Esses episódios dessa dor lombar, ainda que aguda, elas costumam melhorar espontaneamente, mas há uma parcela significativa desses indivíduos que vão desenvolver aí uma dor crônica e uma incapacidade persistente. Nessa lógica, a reabilitação ela transcende uma abordagem pura e simplesmente sintomática. Nós falamos outrora que muitas vezes a dor ela é uma dor reflexa. Então eu reclamo dor num determinado lugar, mas eventualmente essa dor tem as suas raízes em um outro lugar. Por isso, uma avaliação por demais atenciosa, ela é imprescindível. Eu costumo dizer, vocês já me escutaram falando isso mais de uma vez, que a avaliação ela é mandatória, é ela que vai nortear o seu processo de cuidado, o seu processo de tratamento. Muitas vezes, chega o nosso paciente na nossa clínica, no nosso espaço terapêutico, reclamando de uma determinada dor, muitas vezes já com um encaminhamento, com uma indicação, mas ao avaliar, ao conversar com esse sujeito, ele vai entregar que eventualmente o problema dele é outro, tá? Então, por exemplo, chega lá alguém reclamando de dor cervical, e aí a gente vai entender que a origem dessa dor ela vai dizer, doutor, de fato minha cervical está doendo muito, agora está travado, coisa e tal, mas o que me incomoda mesmo há vários anos é minha dor lombar, por exemplo, tá? Ou eventualmente a dor minha no joelho ou no pé, enfim, algum outro problema longe desse gatilho, né?
dessa gota d'água, por assim dizer. Tudo bem? Essa reabilitação vai, obviamente, buscar otimizar a função, reduzindo aí essa incapacidade e prevenindo, então, a recorrência desses desequilíbrios, né? Sempre adotando aí uma perspectiva holística e centrada nesse paciente, tá? Ao falar em prevenir essa recorrência, vamos lembrar que um bom tratamento ele vai necessariamente cuidar, modular daquilo que a gente chama de FIT, que é a própria frequência, a intensidade e o tempo. Por exemplo, um dos nossos pacientes pode dizer assim, doutor, eu tenho dor de manhã e à tarde e à noite. Ao tratar, espera-se que essa frequência diminua. Então, eventualmente, eu já não tenho mais dor de manhã e à tarde, por exemplo. Eu costumo ter dor mais à noite, ao final de um dia de trabalho, de muita força, por exemplo. Pois bem, está num prognóstico positivo, né? Essa intensidade. Avaliamos, então, esse sujeito, o seu nível de dor, né? E, por exemplo, numa escala visual analógica, ele deu uma nota muito alta para essa dor. Então, espere-se, com esse tratamento, com essa reabilitação, que essa nota diminua. Então, essa dor doía, por assim dizer, uma nota 8, 9, eventualmente 10. E agora, pós-tratamento, já dói 1, 2, 3, por exemplo, tá? Bem como o tempo, né? Alguns dizem, doutor, a dor começava e eu ficava ali 2 horas com dor, quietinho, paradinho, e a dor só piorava, né? Agora espera-se que igualmente esse tempo diminua, tá? Alguns princípios fundamentais dessa reabilitação, tá? Bem, há alguns pilares, sobretudo mais modernos, que vão aí transcender aquela abordagem pura e simplesmente biomédica que nós fazíamos outrora, tá? Eu disse aqui na aula passada que a abordagem da quiropraxia, por exemplo, da osteopatia, vai buscar a osteopatia chamada lesão osteopática, a quiropraxia vai buscar o complexo subluxação, ou seja, ali na minha coluna, nas minhas várias vértebras, algum processo que esteja desequilibrando, esteja causando uma dismetria nessas vértebras, por exemplo, né? Uma inclinação, uma rotação, por exemplo, alguma coisa que esteja aí tirando, entre aspas, essa vértebra do lugar. E aí, essas abordagens mais novas entenderam que, eventualmente, para além de uma alteração estrutural, há outros componentes envolvidos nesse processo, tá legal? E aí que pode, inclusive, nem estar ligado a essa estrutura. Eventualmente, ao analisar, avaliar um paciente, eu posso perceber que a sua coluna está relativamente alinhada, está bem, não há nenhum desequilíbrio muito significativo. Ainda assim, esse sujeito me reclama de dor. Ainda assim, esse sujeito vai denotar aí, demonstrar sinais e sintomas que comprometem a sua capacidade física, a sua capacidade de trabalho, enfim, outras questões nesse sentido. Essas abordagens mais novas trazem aí um arcabouço biopsicossocial dentro daquela lógica da integralidade do cuidado, de um cuidado holístico. Para isso, a gente entende a necessidade de reconhecer que a dor ela é uma experiência complexa, influenciada por vários fatores, tá? Tanto biológicos, quanto psicológicos, quanto sociais. Já falamos aí desses componentes biológicos, nessa lesão tecidual inflamatória. Já falamos também nesses componentes psicológicos. Se você, porventura, perdeu a primeira aula, vale a pena dar uma olhadinha nela lá, mas você consegue acompanhar aqui sem nenhum problema. Dentro desses componentes emocionais, psicoafetivos, né? Essas crenças, esses medos, essa própria ansiedade e depressão, componentes esses que vão causar uma certa imobilidade, né? Uma certa retração, uma certa contração desse sujeito. Contração é essa que vai, muito provavelmente, piorar o seu quadro sindrômico, tá? Dentro desses componentes sociais, a gente entende a importância de entender esse ambiente do trabalho, essas relações ergonômicas, por assim dizer, bem como essas relações ligadas à família, a esse status socioeconômico. Já falamos aqui outrora também das questões financeiras que podem comprometer
essa dinâmica de vida, né? Como é que eu consigo operar, como é que eu consigo me mobilizar em relação à vida, tendo eu um desequilíbrio de ordem econômica, social, emocional, enfim, essa lógica. E aí isso nos faz entender que um tratamento eficaz, sem dúvida, deve abordar essas múltiplas dimensões para que a gente consiga, de fato, dar conta dessa complexidade que é o ser humano, que é a vida. Nessa mesma lógica, há necessidade de uma abordagem mais ativa, ou seja, o nosso paciente, paradoxalmente, ele é agente do seu processo de cura, do seu processo de cuidado, tá? Então esse sujeito ele tem que estar atuando de forma ativa nesse cuidado, nesse tratamento. Então fazendo exercícios, se educando, tomando aí atividades, estratégias de autogestão para que ele mesmo consiga dar conta desses processos em detrimento, ao invés daqueles tratamentos mais antigos, que eram essencialmente passivos, com os quais o sujeito queria deitar e falar assim, ó, doutor, tira a dor aqui, faz o que for necessário ali, tá? Essas abordagens, obviamente, como eu já estou dizendo aqui, elas são centradas no sujeito, centradas no paciente. O plano de tratamento, ele é personalizado, ele diz respeito essencialmente aos achados que você extraiu da sua avaliação, bem criteriosa como você fez, e aí isso, obviamente, vai levar em consideração algumas preferências, né? Alguns objetivos, esse contexto de vida desse sujeito. Essa dinâmica, obviamente, ela é baseada em evidências científicas, então, sem achismo, sem utilizar técnicas que eventualmente não trazem resultados, embora numa dinâmica mais subjetiva do que diz respeito a essa mensuração, a essa percepção da minha saúde referida, há técnicas com as quais os nossos pacientes vão relatar melhoras, ainda que, eventualmente, essas técnicas não sejam cientificamente bem robustas. Eu estou falando aqui, essencialmente, das chamadas práticas integrativas e complementares. Algumas técnicas lá das antigas medicinas alternativas, né? Nome esse já abolido, inclusive, né? Das medicinas complementares, das medicinas tradicionais, que vão, de fato, auxiliar esses nossos pacientes, e a imensa maioria deles vão relatar melhora com essas técnicas, tudo bem? Por fim, trabalhar ali a segurança e o reasseguramento desse sujeito, garantindo a ele a certeza de que se mexer, de que se movimentar é possível, é seguro, não vai mais machucar, tá? E, inclusive, pelo contrário, é importante para ele que se mantenha ativo, que se mantenha em movimento. Sobretudo, a partir dessa avaliação, entendendo aqueles movimentos que são legais, que são importantes para esse sujeito, tá? Citei na aula passada a importância da chamada extensão compensatória, né? Sujeitos que ficam por demais em flexão, há de se fazer extensões ao longo do dia para compensar esse excesso de flexão, tá? Pois bem, alguns componentes dessa reabilitação. Educação e reasseguramento, já falamos disso, e aí educar esses movimentos que trazem essa dor, de modo a, de forma bem simples, me evitar aquilo que me provoca dor, aquele movimento que me lesa, e estimular aquele movimento do outro lado que me traz um conforto, aquela atividade que me traz um bem-estar, tá? Isso aí, ele é base para qualquer programa de reabilitação. A educação, já falamos muitas vezes, ela é crucial para desmistificar a dor lombar, empoderar esse paciente, diminuindo, então, essa carga, né? Essa relação incapacitante dessa dor. Os objetivos nessa lógica aí é explicar a natureza multifatorial da dor, sem focar necessariamente naquele achado radiográfico, por exemplo, daquele exame de imagem, tá? Desconstruir mitos sobre a dor e esse dano estrutural, tá? Muitas vezes falam assim, olha, essa hernia de disco que você tem, tudo bem ter essa hernia de disco, você ainda assim vai conseguir
é lidar e operar a sua vida com toda a potência que você pode, né? Claro, entendendo, como eu já havia dito, aqueles componentes cinesiopatológicos que eventualmente esse sujeito deve evitar, tá? Nessa mesma lógica, promover aí a compreensão de que esse movimento ele é seguro, ele é essencial para a recuperação, abordar um papel desses fatores psicossociais, o medo, a evitação, a catastrofização dessa dor, incentivar o automanejo, a autogestão e a participação ativa nesse processo de recuperação. De fato, é empoderar o sujeito e responsabilizá-lo desse cuidado, tá? Para isso, nós temos ali inúmeras evidências científicas que vão lá pontuar e validar esses achados, essas estratégias todas, tá? A educação sobre neurociência da dor tem se mostrado, então, resultados promissores nessa redução do medo e dessa incapacidade, tá? No que diz respeito à boa e velha cinesioterapia, o uso do movimento enquanto perspectiva de cura, de saúde, tá? Entendemos que isso é essencial para a dor lombar, e aí o indivíduo tem que necessariamente implementar essas funções, esses exercícios de forma específica, individualizada e progressiva no seu caso. E aí nós temos uma infinidade de exercícios que devem ser implementados, né? Por exemplo, exercícios ativos como caminhada, natação, bicicleta. Aqui a gente elencou exercícios que vão gerar um baixo impacto, por exemplo. Já falamos aqui outrora, inclusive, de um estudo do próprio Cooper, que falou a importância da caminhada em detrimento da corrida, inclusive, tá? Nessa lógica de proteger, de educar o paciente desses movimentos que podem eventualmente trazer algum componente lesivo, tá? Então, exercícios de baixo impacto são extremamente bem-vindos, extremamente benéficos. E aí, obviamente, são essenciais para um bom condicionamento físico, para redução da dor e, inclusive, a melhora do humor, tá? Por outro lado, nós temos também ali os exercícios de fortalecimento que vão focar nos músculos do tronco, o Pilates vai chamar essa região de core, trabalhar os glúteos, os membros inferiores, aumentar a estabilidade, a capacidade funcional desses sujeitos, trabalhar a mobilidade, a flexibilidade, o alongamento desses nossos pacientes para manter e restaurar a amplitude de movimento dessa coluna, dessas várias articulações, bem como exercícios neuromotores, que vão trabalhar ali o controle motor de equilíbrio, propriocepção, de coordenação, tá? Isso tudo vai organizar, vai melhorar essa coordenação motora, esse controle desses movimentos, né? Exemplos clássicos desses exercícios, a gente tem o Tai Chi, a Yoga, o próprio Pilates, exercícios de estabilização segmentar, já falamos desse em outras aulas. Então, são exercícios fundamentais, importantíssimos para o manejo, para a reabilitação dessa dor lombar. A prescrição, ela deve começar em um nível de tolerância, tá? E progredir gradualmente. É aquela velha máxima, começar do leve, do suave e aumentando progressivamente, paulatinamente, essa intensidade, bem como outras variáveis desse exercício. Sempre tendo a dor como um sinal, como um aviso amigo. Então, há sempre de se respeitar a dor, tá? Então, a dor, ela vai dizer que eu já estou num nível máximo, que eu não devo ultrapassar essa dinâmica. E aí, muitas vezes, sobretudo para os machos da vida, né, para assim dizer que não, eu aguento dor, coisa e tal, a gente fala assim, não, peraí, a proposta aqui não é essa, tá? Então a dor, ela tem que lembrar sempre disso. Jamais trabalhar com níveis não toleráveis de dor. A yoga, por sinal, tem um princípio que eles chamam de ahimsa, que é a não violência. Então eu não machuco ninguém, sobretudo a mim, que sou a pessoa mais importante nesse caso, né? Então, jamais vou fazer um exercício que me gere dor, tudo bem? Nunca se esqueça disso.
bem como estimular aí essa adesão a esse protocolo, a esse tratamento, né? Lembrando que esse tratamento, muitas vezes, ou melhor dizendo, sempre, ele exige uma periodicidade. Então, eu tenho que estar um tempo sendo cuidado, tá? E aí, nessa lógica, as evidências são numerosas, existem uma série de revisões sistemáticas, meta-análises, que vão confirmar a eficácia do exercício terapêutico na redução da dor e da incapacidade nessas lombalgias, tá? Então, manter-se ativo é sempre importante, inclusive mais benéfico do que o repouso. Vamos lembrar que o remédio repouso, ele de fato faz bem, mas na sua hora, na sua posologia, repouso demais acaba fazendo mal. Até porque você lembra que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, repouso demais machuca, faz mal. Pois bem, aqui a boa e velha terapia manual, né, dentro do rol das suas múltiplas técnicas, tá? Dentro dessas terapias manuais, nós temos ali as técnicas aliadas aos tecidos moles, a boa e velha massoterapia, vulgo massagem, bem como as técnicas de mobilização e manipulação articular, com as quais eu vou mobilizar esse segmento, essa articulação, nos seus múltiplos graus de movimento que são ali permitidos, tá? O objetivo qual é? Reduzir a dor, restaurar essa função articular e muscular a curto prazo. Ela é bastante eficaz quando utilizada em conjunto com outras práticas, como, por exemplo, exercícios físicos e educação motora, tá legal? E aí nós temos uma série de artigos, de análises, que vão nos falar que as terapias manuais é um ótimo recurso pré-cinésio, por exemplo, ou eventualmente até o contrário, pós-cinésio, né? Então você vai utilizá-lo de forma complementar a uma série de outras abordagens, tá? Ligadas não só à motricidade, como é o caso da cinesioterapia que foi abordada anteriormente, bem como algumas outras técnicas que a gente vai falar a posteriori. No que diz respeito às evidências, há diretrizes que sugerem que as terapias manuais, em combinação com outros exercícios, são efetivas. No entanto, esses textos falam que a sua eficácia de forma isolada ela é controversa. Isso acontece porque, muitas vezes, os estudos ligados às terapias manuais, eles não têm a robustez que os estudos científicos solicitam. Então, a gente tenta mensurar, medir com uma régua um determinado processo que aquela régua eventualmente não cabe, tá? Então, muitas vezes há uma certa subjetividade nesse toque, nesse cuidado, que não consegue ser capturado pelas análises científicas que a gente normalmente, via de regra, gosta de utilizar. E aí, para isso, há aí uma lacuna. Para isso, a gente entende uma necessidade imperativa qual é? De estudarmos, fazermos pesquisas, mensurar os nossos achados, os nossos resultados, tá legal? Para que a gente consiga, de fato, produzir ciência em relação a isso. Por outro lado, há uma série de abordagens psicoafetivas, psicológicas, desse cuidado aí, dessa reabilitação, dessa dor lombar, tá? Alguns deles são a terapia cognitivo-comportamental, que vai ajudar o paciente a identificar esses padrões de pensamento, esses comportamentos disfuncionais relacionados a essa dor, por exemplo. Nós temos também a terapia de aceitação e compromisso, que foca na aceitação da dor. É aquela história do sujeito entender que tem um problema, entendeu? Mas, para além disso, eu posso, mesmo eu tendo eventualmente uma hernia de disco, alguma coisa nesse sentido, eu posso, de fato, viver minha vida, gozar dos vários prazeres, das várias atividades, sem, de fato, precisar me furtar dessas relações sociais, laborais, entre outras coisas, tá? E aí, de fato, essa terapia vai fazer com que esse sujeito
assuma de fato um compromisso com as suas ações, bem como com o tratamento, por exemplo, e aí isso se alinha aos valores desse paciente, né, aos valores do processo terapêutico, por exemplo, tá? De modo aí a torná-lo independente dessa dor, desse problema que eventualmente ele ali reclama, tá? Uma outra técnica bastante em voga é o mindfulness, que é um exercício meditativo, né, de uma atenção plena, de um foco pleno. São técnicas, então, que vão promover essa chamada atenção plena ao momento presente aí, nos ajudando a gerenciar essa resposta à dor, por exemplo. Né? Como é que eu entendo esse processo, essa crise, essa fase que eu estou vivenciando ali, tá? No que diz respeito às evidências científicas, tanto a terapia comportamental como a terapia de aceitação e compromisso, elas são recomendadas aí em muitas diretrizes aí e mostra aí uma eficiência nessa redução da dor e nessa melhora funcional. Embora não seja a nossa praia, há de se falar em um tratamento farmacológico. Entendemos, inclusive, que esses remédios, essas drogas, devem ser utilizadas com muita cautela, normalmente são complementares e não são tratamento primário da dor lombar, correto? Fármacos comuns a esse uso, a esse problema. Nós temos ali classicamente o uso de anti-inflamatórios não esteroides, utilizados muito nas dores agudas, os bons e velhos relaxantes musculares, como o Dorflex da vida, né? Não ganho nenhum bônus da recomendação aqui, até desculpa ter citado aí. Mas, enfim, relaxante muscular, muito utilizado aí para esses espasmos agudos, né? Especialmente de curto período. Opioides não são recomendados para lombalgia crônica, devido ao risco significativo de dependência e pouca evidência científica desse benefício a longo prazo. Antidepressivos, quando obviamente indicados aí para essa modulação da dor, tá? Bem, no que diz respeito às evidências, nós temos ali uma limitação do uso desses fármacos nessa reabilitação e, de fato, evidências científicas que vão desaconselhar o uso rotineiro. Bem, para além disso tudo que nós trouxemos, nós temos, sobretudo ali com o uso da fisioterapia, outras modalidades e abordagens que podem ser utilizadas. A boa e velha termoterapia, tanto o uso do calor quanto ao frio, pode ser utilizado nesses processos sintomáticos, tá? Via de regra, o frio nos casos mais agudos, anti-inflamatórios, e o calor nessa lógica mais subaguda e crônica, numa lógica de mais relaxar, de promover aí uma descontração desses tecidos. Nós temos também ali no capítulo da eletrotermofototerapia inúmeros equipamentos que podem auxiliar esse paciente nessa crise de dor. Um uso clássico é o TENS, que é a estimulação elétrica nervosa transcutânea. Esse equipamento tem uma evidência limitada, né, para um benefício a longo prazo, ainda assim é largamente utilizado nas clínicas de fisioterapia. Eu sempre digo que o TENS, na verdade, não cura, né? Ele é um popular doril, né? Ele vai mascarar essa dor. Ainda assim, esse mascarar, ele pode ser interessante, né? Haja visto que eu estou com dor ali, e tendo dor, você vai lembrar que o primeiro objetivo lá na sua ficha de avaliação vai ser minimizar ou, com sorte, eliminar essa dor, tá? Dentro das chamadas práticas integrativas e complementares, nós temos ali inúmeras técnicas, a auriculoacupuntura, o shiatsu, a quiropraxia, a osteopatia, tá? Técnicas de movimento, a acupuntura, como citada aí, que é uma opção bastante válida nesse alívio da dor. A sua eficácia a longo prazo e a sua superioridade às outras técnicas, ela é questionada, especialmente por aquele motivo que eu citei anteriormente, né? As pesquisas científicas
sobretudo dessas práticas integrativas, elas não são tão circunscritas, não são tão delimitadas como são outros campos do saber. Tá? E aí isso vai abrir portas para que essas técnicas sejam questionadas. No entanto, a eficiência, a eficácia dessas técnicas são por demais comprovadas, não só por estudos, bem como no senso comum, né, na dinâmica popular, os nossos pacientes relatando melhoras a partir do uso dessas técnicas. Tudo bem? Agora, mais recentemente, tem sido utilizada por diferentes profissionais, antigamente mais os colegas médicos, hoje alguns outros profissionais assumiram essas técnicas, essas responsabilidades, como, por exemplo, o uso ali de drogas invasivas, né? Algumas injeções que vão fazer, por exemplo, esse bloqueio nervoso, injeções epidurais, por exemplo, geralmente reservados para casos mais específicos dessa dor, como, por exemplo, dor de uma radiculopatia mais persistente, não são a solução para um longo prazo, mas ainda assim se fazem necessárias em determinados casos. Tá? No que diz respeito a algumas considerações mais específicas, bem como na estratificação de risco, a gente entende que essa reabilitação ela é cada vez mais eficaz quando ela envolve essa estratificação desse paciente. Ou seja, eu lido com determinado paciente de acordo com o seu quadro sindrômico, de acordo com a avaliação que foi feita, de acordo com o seu risco de cronicidade, de acordo com suas características específicas. Tá? Embora haja grupos de trabalho, há de se trabalhar de forma individualizada, ou seja, os protocolos aqui, eles são olhados com um carinho especial. Eu circunscrevo o meu paciente num cuidado que é direcionado para ele de acordo com o seu quadro sindrômico, o que ele está apresentando aqui e agora, tá? A partir disso, nós temos, por exemplo, aí o Starback Tool, que é uma ferramenta de triagem que vai classificar esses pacientes em baixo, médio ou alto risco, né? Risco esse de desenvolver uma incapacidade persistente. Para isso, se permite uma adaptação a essa intensidade e a esses componentes de intervenção. E aí, como é que a gente faz? Eu vou categorizar esse paciente em baixo, médio ou alto risco. Sujeitos de baixo risco, vamos focar maravilhosamente em um trabalho de grupo, por exemplo, focando em educação, em reasseguramento, incentivo à atividade. Já aqueles de médio risco, vamos adicionar exercícios supervisionados, uma terapia manual envolvida ali nesse tratamento, sendo ela uma manipulação vertebral, um truste da quiropraxia, por exemplo, uma mobilização, uma tração, por exemplo, tá? E já aqueles pacientes de alto risco, fazer intervenções mais intensivas, envolvendo ali um componente psicossocial, uma abordagem multidisciplinar, bem como aqueles elementos dos itens passados, tá? No que diz respeito à dor lombar aguda e crônica, a dor aguda a gente tem um foco em educação, reasseguramento, manter a atividade, evitar o repouso prolongado. A intervenção pode ser mais breve, enquanto aqueles pacientes com dor crônica vão requerer uma abordagem mais abrangente, multifacetada, intensiva, né, com uma forte ênfase nesses fatores psicossociais e nessa autogestão. Ou seja, instrumentalizar esse sujeito de técnicas, atividades, para que eles dê conta dos seus problemas. O exemplo clássico são aqueles movimentos compensatórios. Lembra? Por exemplo, eu disse lá da chamada extensão compensatória. Então, se ao fletir eu me machuco, eu vou fazer ali ao longo do dia algumas extensões para minimizar esse machucado, essa injúria, esse desequilíbrio. Na primeira aula, nós falamos da avaliação, então, de fato, mensurar, medir esses resultados e monitorar é imprescindível.
Então, acompanhar esse processo, ele é uma grandeza, é uma relação fundamental. Para isso, nós temos escalas de dor, por exemplo, uma escala numérica ou visual analógica. Tá? Para criança, a gente utiliza figurinhas, né? Uma pessoa triste, normal ou alegre, para dizer como é que ela está naquele momento ali. Nós temos alguns questionários de incapacidade, e aí nós temos o ODI, que é o Owen Disability Index, nós temos o Roland Morris Disability Questionnaire, por exemplo. Eles todos vão avaliar o impacto dessa dor nessas atividades diárias. Nós temos também questionários psicossociais que vão avaliar essa relação emocional, afetiva. Por exemplo, avaliar o medo que eu tenho e a evitação que eu tenho desse movimento que eventualmente deflagra essa dor. Então, tendo eu medo de me movimentar, muitas vezes eu vou me restringir de participar, de me relacionar aí com as atividades que eu preciso fazer. Por exemplo, com o meu trabalho, tá? E aí nós temos também metas funcionais, alguns questionários que vão avaliar, dar uma nota para essa minha função, essa capacidade que eu tenho de trabalhar, de realizar uma determinada atividade, tá? E aí isso vai me dar aí uma mensuração para que eu tenha aí, para que eu esteja apto, hábil a retornar, por exemplo, ao trabalho, aos hobbies, às atividades físicas, ao esporte, por exemplo, tá? É um pouco disso. Bem, e aí a gente já consegue concluir entendendo que a reabilitação lombar ela é um processo dinâmico, individualizado, ela exige necessariamente uma abordagem multifacetada, baseada em evidências, deve-se priorizar a educação, orientações para esse paciente, indicar exercícios ativos, considerar esses fatores psicossociais. Esses profissionais da saúde podem capacitar esses pacientes para gerenciar essa dor, otimizar essa função, melhorar a sua qualidade de vida. A ideia qual é? Deixar esse sujeito mais capaz de fato, mais autônomo, mais empoderado de fato para operar a sua vida e que ele possa de fato gozar a sua vida com qualidade. O objetivo final disso não é apenas reduzir a dor, mas restaurar essa capacidade funcional, como eu havia dito, para que esse indivíduo consiga viver plenamente, apesar de eventuais crises, quadros de dor, quando eventualmente essa dor persistir, tá? Bem, fico aqui agradecido. Essas são as referências bibliográficas, as referências científicas mais atualizadas que nós trouxemos ali ao longo dessas nossas falas. Bem, a dica é: se cuide, se movimente, cuide do seu corpo, da sua coluna, para cuidar bem do outro, tá bem? Saúde e paz, fiquem bem. Espero vocês aí na teleconsultoria, tá? Bem como as suas perguntas em outras mídias aí, para que a gente faça aí um diálogo interessante quanto a isso, tá bem? Tchau, tchau, fiquem bem.